Atos capítulo de número 20, a partir do versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram-me para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Oremos ao nosso Deus. Como eu vos disse, eu vou pregar metade da mensagem hoje e a outra metade no próximo domingo. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, toda glória seja dada ao teu santo nome, ó Deus eterno. Tu nos amaste e deste o Redentor na cruz para pagar os nossos pecados. E é por causa da obra dele, que foi à cruz e recebeu a ira, ó Pai, contra o pecado, que nós temos justificação, reconciliação, livre acesso à tua presença. Somos adotados como teus filhos amados, Senhor, e temos liberdade de, na sala do trono, aproximarmos-nos de ti, ó Pai, esperando alcançar socorro, graça, misericórdia para a ocasião oportuna. Pai Santo, dá glória ao teu nome e ao nome de teu Filho, enquanto a palavra do Senhor é exposta nessa manhã. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado
sobre todos neste púlpito nesta manhã. E que o teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor por meio da tua palavra. Nós acreditamos que o Senhor fala nas Escrituras, quando elas são expostas de maneira fidedigna para a glória do teu santo nome, no poder do teu Espírito Santo. Então, enquanto ouvirmos a tua palavra, Senhor, instrui-nos, alimenta-nos, descedenta-nos, e, ó Deus, ó Pai, quebranta-nos, para que, ó Deus, ó Pai, disponhamos a nossa vida para Te glorificar e para que sejamos bênção em tempos tão difíceis nos quais vivemos. Nós Te pedimos, Deus, esta graça, rogando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, no primeiro domingo de dezembro, nós teremos assembleia nesta igreja para eleger presbíteros e diáconos. E nós devemos saber que tipo de liderança a palavra de Deus demonstra que a igreja deve ter. Mas também no dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus, para adorá-lo. Mas muitos de nós terminaremos o culto e sairemos daqui para votar, para escolher aquelas pessoas que estarão na liderança do nosso município. E nós precisamos olhar para um bom paradigma de liderança, e a palavra de Deus tem o melhor paradigma de liderança para nós. Mas se não bastasse tudo isso, cada um de nós como cristão é chamado, os maridos para liderar suas famílias no serviço de Cristo Jesus, as mães para liderarem seus filhos na vida com o Senhor Jesus, mas cada um de nós como cristãos somos chamados a liderar pessoas no discipulado a Cristo Jesus. Então nós deveríamos, ao olhar para essa passagem, em que Paulo fala sobre a sua liderança, enquanto esteve em Éfeso, nós deveríamos nos perguntar, como nós podemos ser líderes abençoados para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus? Em nosso texto, santos irmãos e irmãs, na semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo pregando na Macedônia, pregando na Acaia, passando por Troade, e aí o texto continua dizendo que ele foi a pé até Assos. Os discípulos que estavam com ele, representando discípulos da primeira viagem missionária, da segunda viagem missionária e da terceira viagem missionária, de todos os lugares. Lucas, que era da região da Síria, também estava com eles, se encontraram com ele em Assos, e o texto nos diz que eles embarcaram e foram a Mitilene, tocaram em Samos e pararam em Mileto. E Paulo não quis passar em Éfeso para estar com toda a igreja, porque ele tem o grande objetivo de passar o Pentecostes em Jerusalém. Ele está levando muitas ofertas para abençoar a igreja de Jerusalém, ofertas levantadas entre as igrejas gentílicas. Os irmãos vão se lembrar que nas exposições anteriores, eu tenho dito aos irmãos que Paulo tem o objetivo de unir a igreja judaica com a igreja gentílica. E quando a igreja gentílica levanta ofertas para ajudar a igreja composta de judeus, então isso tem o objetivo de enternecer e quebrantar o coração dos judeus para com a igreja gentílica. E Paulo então vai cumprir essa missão, mas ele, para não passar em Éfeso e estar com toda a igreja, pois ele passou 3 anos ali, e o seu ministério foi um ministério impressionante naquele lugar, então ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso para que se encontrem com ele nas praias de Mileto. E aqui a partir do versículo de número 18, ele começa a dizer aos presbíteros de Éfeso o seguinte: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E Paulo então começa a dar testemunho de como foi o seu ministério naquele lugar. A cidade de Éfeso foi o lugar em que Paulo passou mais tempo. Somando todo o tempo que ele esteve ali, ele passou provavelmente 3 anos. Você se lembra que quando eu preguei em Atos 19, que ele pregava na escola de Tirano. E alguns manuscritos antigos dizem que ele pregava ali 5 horas todos os dias, por espaço de 2 anos, 3.650 horas de pregação.
Fruto daquele ministério foram plantadas as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. O ministério de Paulo, amados irmãos, daquela região foi um ministério impressionante. Foi um grande avivamento. E agora então, entendendo Paulo que não mais verá os irmãos daquela igreja, ele chama os presbíteros de Éfeso, convida o conselho da igreja, pastores e presbíteros, presbíteros docentes e regentes, para que se encontrem com ele nas praias de Mileto. E ao dar testemunho do seu ministério, ele mostra como foi a sua liderança naquela igreja e como deve ser a liderança daqueles presbíteros. Essa mensagem é extremamente propícia para nós como igreja, que elegeremos presbíteros e diáconos, para todos nós que votaremos ainda no dia de hoje, e para cada um de nós como cristãos que tem a missão de liderar discípulos no trabalho do Senhor Jesus. Portanto, escancare bem as janelas da mente e deixe abertos os portões do coração, porque o Senhor vai nos mostrar aqui como ser um líder abençoado. Como ser um líder abençoado. Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz: sirva ao Senhor. Como ser um líder abençoado? Sirva ao Senhor. Paulo diz no versículo 19, que ele esteve liderando ali, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo serviu continuamente. A palavra usada para serviço no grego aqui é a mesma palavra usada para escravo. Paulo não serviu de qualquer maneira. Paulo não serviu, amado irmão, com uma dedicação mediana, mas foi uma entrega total. E ele, enquanto esteve em Éfeso, disse que o seu ministério, sobre todas as coisas, foi para a glória do Senhor. Ele serviu ao Senhor. E tanto é que ele não buscou glória para si. Ele disse, servindo ao Senhor com toda humildade. Ele se humilhou e ele buscou exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele disse que serviu com lágrimas. Ah, meu irmão, o ministério é sofrido. Há grandes desafios, nós muitas vezes encontramos perseguição e corações endurecidos diante de nós. E ao dizer que serviu com toda humildade e lágrimas, ele conta por quê. Ele diz que houve grandes provações contra ele, por causa das ciladas dos judeus que lhe sobrevieram. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, muita gente acha que quando vai servir ao Senhor, porque está servindo ao Senhor, vai ter uma vida, como diz aquele cântico dos vencedores antigos, né? Calmo, sereno e tranquilo. Mas nem sempre servir ao Senhor é momento de calmaria. Há momentos nos quais, porque nós estamos servindo ao Senhor, nós vamos passar por choro, passar por lágrimas, por perseguição, por grande aflição. Jesus, no Sermão do Monte, diz que bem-aventurados seríamos quando nos injuriassem, quando nos perseguissem e mentindo dissessem toda sorte de mal contra nós. Porque isso fizeram com os profetas que vieram antes de nós. Todas as vezes que você quiser servir ao Senhor, você não vai buscar agradar a homens sobre todas as coisas. Você vai buscar a glória de Deus. E certamente você vai desagradar a homens. Então você deve servir ao Senhor com atitude de humildade, com o coração quebrantado, muitas vezes com lágrimas, mas tendo a certeza de que ainda que você seja perseguido, o Senhor nunca te deixará. Jamais Ele vai te abandonar. Jesus nos assegurou disso. Lá em João 16, 33, antes de sua morte, querendo consolar os discípulos, ele disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar aflições, mas se o nosso Senhor venceu o mundo e deu a vida na cruz para nos salvar e ressuscitou, nós temos que servi-lo com alegria e de todo o nosso coração. Que Deus nos dê um coração disposto para servir ao Senhor com todo o nosso ser e que nós façamos tudo em nossa vida para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus.
Como ser um líder abençoado? Em primeiro lugar, sirva ao Senhor. Mas como ser um líder abençoado? Em segundo lugar, o texto diz: comprometa-se com a palavra. Como ser um líder abençoado? Comprometa-se com a palavra. Versículos 20 e 21 dizem assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo mostra-se que, como pregador do Evangelho, como missionário e como pastor, o seu maior compromisso enquanto esteve em Éfeso foi com a palavra do Senhor. Ele diz àqueles presbíteros, querendo mostrar a eles como eles devem liderar aquela igreja, e como cada um de nós, durante todo o tempo em que servimos ao Senhor, devemos ser líderes do corpo de Cristo. Ele diz que ele jamais deixou de anunciar, de proclamar coisa alguma proveitosa, e de ensinar aqueles irmãos publicamente e também de casa em casa. Paulo está dizendo que ele ensinou toda a palavra de Deus para proveito e edificação daqueles irmãos. Ele o fez publicamente, pregou na sinagoga, depois da escola de Tirano, para grandes multidões, mas não só para grandes multidões, ele pregava nas casas, nos cultos nos lares, quando se reunia com as famílias, quando distintas famílias se reuniam nas casas, Paulo abria as escrituras e pregava a palavra de Deus para a edificação do povo de Deus. Jamais deixou de pregar com fidelidade a palavra do Senhor. Mas ele nos diz também, amados irmãos, que ele não pregou só para a edificação da igreja, mas ele pregou o Evangelho com o objetivo de alcançar os eleitos. Ele nos conta no versículo 21 que ele testificou constantemente a judeus e a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pregava uma mensagem então para alimentar a igreja, para fazer com que os crentes crescessem espiritualmente, mas Paulo também pregava para os incrédulos, e pregava a eles o arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Ou seja, ele mostrava a eles que eles eram pecadores, que eles precisavam crer no Filho de Deus para receber o perdão de pecados e a vida eterna. Então Paulo é comprometido com a palavra, para ensinar o povo de Deus, para abençoar a igreja de Deus, e para alcançar os eleitos com o Evangelho de Deus. Se nós queremos ser uma liderança abençoada, nós temos que defender aquele grande princípio da reforma: somente a Escritura. O Senhor se revela nesse livro, santos irmãos e irmãs. O Senhor fala nesse livro. Esse livro é a revelação de Deus para nós. Se nós queremos, irmãos, ser uma bênção nesse tempo, nós temos que ter um compromisso de anunciar a Escritura dentro de casa para a nossa família, no discipulado com os nossos filhos, no discipulado com os novos cristãos, em todo o ensinamento da igreja de Cristo, pregando a palavra no púlpito, dando aula na escola dominical, mas também em pregações evangelísticas, mas no evangelismo pessoal. Nós pregamos o Evangelho, amados irmãos, porque os eleitos só virão a Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho. Se nós queremos ser uma liderança abençoada, nós temos que ter compromisso com a palavra e com o Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, amados irmãos e irmãs, faz algo maravilhoso aqui. Ele sabe que aquele sermão que ele está pregando para a igreja de Éfeso é provavelmente o seu último sermão para eles. Ele diz lá no versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo aqui está fazendo aquilo que Richard Baxter disse que fazia: preguei o meu sermão como se fosse o último. Preguei como um moribundo para moribundos. Preguei como um homem que está morrendo, para homens que estão morrendo. Paulo, amado irmão, derrama a verdade sobre a vida daquele povo com muito amor, tentando persuadir aqueles presbíteros para que eles tivessem um compromisso sério com a palavra de Deus. Esse mundo, amados irmãos, precisa do Deus que se revela no livro. E se você quer ter
a oportunidade de ser uma bênção na sua casa, na igreja, no seu trabalho e onde você estiver, você tem que ter um sério compromisso com a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que vivenciar a palavra, e você tem que proclamar aos pecadores que Deus amou tanto o seu povo, que deu seu Filho unigênito na cruz, para pagar os nossos pecados, e todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o recebe como seu único Senhor e Salvador, terá a vida eterna, será justificado no tribunal de Deus, terá paz com Deus, será adotado como filho de Deus, terá um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E Paulo então, irmãos, continua dizendo a eles, ele faz um protesto, é como se ele fizesse, amados irmãos, uma acusação para eles num tribunal. Ele diz aqui no versículo 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo traz diante de nós aquela metáfora lá de Ezequiel 33 do atalaia, lembra-se? Quando Deus fizesse vir um exército contra o povo, o atalaia que estaria sobre os muros tocaria a trombeta. Se o povo se desse por avisado, seria salvo. Se não se desse por avisado, a culpa do sangue não cairia sobre o atalaia. Mas só se o atalaia não tocasse a trombeta, então aquele povo fosse tomado por um outro exército, a culpa do sangue seria do atalaia, porque ele não avisou o povo. Paulo está dizendo para eles, eu proclamei a verdade para vocês. Eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu vos anunciei todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo pregou, amado irmão, toda a mensagem da palavra de Deus. Paulo ensinou para eles, irmãos, tudo que há dentro da nossa cosmovisão bíblica, mostrando que Deus é o Criador sobre todas as coisas, que nós pecamos e ofendemos a santidade deste Deus maravilhoso e por isso merecemos a sua ira, mas que Ele mandou o Redentor para morrer na cruz e pagar os pecados do seu povo e restaurar a sua criação, e que todo aquele que se arrepende e crê nesse Redentor terá a vida eterna, e que no dia final Cristo voltará e restaurará todas as coisas, e nós reinaremos com Ele eternamente. Paulo está limpo do sangue de todos. Você poderia dizer que você está limpo do sangue dos seus familiares? Você poderia dizer, jovem e adolescente, que está limpo do sangue dos seus colegas de escola? Você está limpo do sangue dos seus alunos? Dos universitários que estão diante de você? Você tem anunciado o Evangelho e o desígnio de Deus para aqueles que estão perto de você? A igreja precisa de liderança comprometida com a palavra de Deus. Este mundo carece de referencial e de liderança. Nós precisamos ser um povo comprometido com a palavra do Senhor. Como ser uma liderança abençoada? Em primeiro lugar, sirva ao Senhor. Em segundo lugar, comprometa-se com a palavra. Mas como ser uma liderança abençoada? Paulo nos diz em terceiro lugar, dedique-se à missão. Como ser uma liderança abençoada? Dedique-se à missão. Olhemos para o texto, irmãos, a partir do versículo de número 22. Paulo diz, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Uma liderança que se dedica à missão é consciente, amados irmãos e irmãs, dos desafios que ela vai enfrentar. Ninguém que assuma nenhuma responsabilidade de liderança da igreja pode esperar sombra e água fresca. Ninguém que assuma, querido amado irmão, a postura de cristão nesse mundo pode esperar que, como diz o nosso belo hino sobre o Brasil, que vai viver deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Isso é para a nossa pátria, não é para você, cristão. Nós temos que estar conscientes
de que se nós vamos nos dedicar à missão que o Senhor nos deu, nós vamos passar momentos de luta, de aflição e dificuldade. Paulo está dizendo, eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer lá. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sei que o Espírito Santo, por onde eu estou passando, está me dizendo que lá me esperam cadeias e tribulações. Eu vou ser perseguido por causa do nome de Cristo Jesus. Quando eu e você, meu irmão, nos dedicamos à missão, nós temos que ter a consciência de que nós vamos enfrentar grandes desafios. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E aos Filipenses ele diz em 1,29 que nos foi dada a graça de não somente crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Quando você se compromete a ser uma bênção e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, prepare-se, você vai enfrentar lutas e batalhas na sua caminhada cristã. Mas Paulo, amado irmão, ao dedicar-se à missão, é consciente dos sofrimentos, mas ele tem uma atitude de renúncia para servir ao Senhor. Ele diz no versículo 24, porque em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele está disposto a renunciar à sua própria vida para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para alcançar os eleitos com a salvação. Ele já foi perseguido, ele já foi açoitado, ele já foi encarcerado, ele vai enfrentar naufrágio ainda, será encarcerado novamente, vai ser picado por uma cobra enquanto faz a obra missionária, depois mais adiante ele vai ser decapitado por Nero, meu querido amigo e irmão, mas ele diz que está disposto a dar a sua vida por amor daquele que deu a sua vida por ele. Ele disse, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Renúncia, amado amigo e irmão. Se eu e você queremos ser uma bênção nesse mundo, nós temos que renunciar a nós mesmos. Muitas vezes nós temos que renunciar a projetos pessoais, nós temos que renunciar a planos humanos, nós temos que renunciar muitas vezes a um desejo de comodidade nessa vida, para glorificarmos a Cristo Jesus, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Aquele jovem mártir que morreu na década de 50, junto com sua equipe missionária, assassinado pelos índios Auca, no Equador, Jim Elliot, convidado para ser pastor em grandes igrejas americanas, escreveu, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Preste atenção, meu irmão, você ainda não chegou em casa. O céu não é aqui. Há muitos cristãos, irmãos, que querem fazer deste mundo o seu próprio céu. E quando Deus os visita com a tribulação, eles entram em colapso. A depressão assola a sua alma, a angústia toma conta da sua vida, porque eles tinham uma expectativa equivocada de que já tinham chegado no céu. Você ainda não chegou em casa. Entenda que a vida do lado de cá do céu não é fácil. E renuncie a si mesmo para ser uma bênção, para pregar o Evangelho de Jesus e para fazer toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Dedique-se à missão. Mas ao dedicar-se à missão, você precisa ser consciente dos sofrimentos que virão. Estar disposto a renunciar a si mesmo. Mas você precisa ser perseverante. Paulo diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo quer perseverar. Ele quer ir adiante. Ele é dependente nessa consciência de perseverança, meu querido irmão Paulinho, porque ele não se candidatou para o ministério. Ele disse, eu recebi esse ministério do Senhor Jesus. A ideia da palavra é que o Senhor Jesus entregou esse ministério à mão dele. Então ele vai perseverar porque ele depende do Senhor Jesus. Se eu e você queremos ser uma bênção no trabalho missionário, nós temos que perseverar. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes quando nós pregarmos o Evangelho, as pessoas vão dizer, pare com isso, não fale comigo. E eu conheço muitos cristãos que têm medo de pregar o Evangelho, porque dizem, pastor, e se me disserem que não? Ora, pois, não vai acontecer nada.
Você precisa entender que você não converte o coração de ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Nosso querido reverendo Jorge Canelhas, que foi chamado à presença do nosso Senhor Jesus há poucos dias atrás, dizia para nós o seguinte: eu não sou do departamento de admissão, eu sou do departamento de divulgação. Então, meu querido irmão, divulgue, pregue, anuncie o Evangelho. Se as pessoas te disserem que não, não há problema. Quem converte é o Espírito Santo. Você só tem que anunciar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que Paulo faz, ele quer pregar o Evangelho até o fim. Ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meu querido amigo e irmão, você tem anunciado o Evangelho? Se você ama os seus amigos e os seus familiares, você vai anunciar o Evangelho. Se você reconhece que a maior bênção que o ser humano pode ter é a comunhão com nosso Deus e Pai, você vai anunciar o Evangelho. Se você ama os perdidos, você vai anunciar o Evangelho, porque você sabe que eles só serão reconciliados com o Pai se crerem em Cristo Jesus. Que essa mensagem quebrante o seu coração, que você não deixe conversa paralela te atrapalhar de ouvir a mensagem do Senhor nessa manhã, mas que no nome de Cristo Jesus, você esteja disposto a consagrar a sua vida para a glória e para a honra do nome do Senhor. Como ser um líder abençoado? Em primeiro lugar, sirva ao Senhor. Em segundo lugar, comprometa-se com a palavra. Em terceiro lugar, dedique-se à missão. Mas como ser um líder abençoado? Em último lugar, nessa manhã, eu disse que ia expor metade do texto. A palavra diz: pastoreie o rebanho. Como ser um líder abençoado? Pastoreie o rebanho. Nós estamos já no versículo 28. E Paulo diz aos presbíteros de Éfeso o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, que para pastorear a igreja de Deus, primeiramente nós temos que pastorear o nosso coração. Estou olhando aqui para o meu amado presbítero Salim. Ele me diz muitas vezes, né, meu presbítero, que para cuidar dos outros eu tenho que cuidar de mim. E é isso que o texto diz: atendei por vós mesmos. O presbítero, para pastorear a igreja, primeiro ele tem que cuidar da sua vida. Ele tem que aplicar a palavra ao seu coração. Ele tem que buscar viver uma vida saudável, uma vida de piedade, uma vida que cresce em comunhão com o Senhor. Ele tem que ser exemplo dentro de casa, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, ser exemplo na liderança da igreja e ser uma bênção no meio do povo de Deus. Mas não é só o presbítero que tem a missão de pastorear, todo pai de família tem a missão de pastorear a sua família. As mamães queridas vão pastorear os seus filhos. E ainda que na nossa igreja nós creamos que os ofícios sejam somente para homens, porque a Bíblia entrega a liderança da igreja aos homens, só homens devem ser ordenados. Há muitas irmãs que têm o dom de cuidar de outras pessoas. E nos ministérios que elas trabalham, elas podem ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas mulheres e de outras pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra do Senhor. Então eu e você temos que entender que para pastorear a outros, preste atenção, você precisa pastorear a si mesmo. Como é que você vai pregar para os outros uma mensagem que você não acredita? Como é que você vai pregar para os outros uma mensagem que você não aplica na sua vida e não vivencia? Cuide de si mesmo. Então Paulo diz: atendei por vós mesmos e por todo o rebanho. É interessante isso daqui, meu irmão, que Paulo diz que você não tem que cuidar
somente daquelas ovelhinhas que ficam sorrindo, somente daquelas que você chega perto e elas fazem assim, bé, não. Pastor Camargo ontem pregando na reunião de oração de manhã, disse que ovelha é uma bênção. Ele disse que algumas delas chegam, se aproximam e se aconchegam, mas ele disse que tem umas que mordem e outras dão coice. E ainda assim, nós temos que atender por todo o rebanho. Você, meu querido amigo e irmão, tem que abençoar todos aqueles que Deus colocou debaixo da sua liderança e da sua influência. E se nós vamos eleger presbíteros nesta igreja, que sejam homens dispostos a pastorear em primeiro lugar a si mesmos, depois todo o rebanho de Deus. Mas os diáconos também nos ajudam no cuidado físico das necessidades do corpo e às vezes até de maneira pastoral, visitando pessoas que padecem de necessidades financeiras. Nós temos que estar dispostos a cuidar, meu irmão. A igreja de Cristo é lugar de cuidado, é lugar de cura, é lugar para abençoar o coração das pessoas. É por isso que Paulo diz, atendei por vós mesmos aos presbíteros de Éfeso e por todo o rebanho. Mas nós temos que ter a consciência o seguinte, que quem nos constitui liderança é o Senhor, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Há um erro, irmãos, muitas vezes nas igrejas presbiterianas de parte de alguns oficiais. Eles vêm à assembleia, eles são eleitos e eles acham que são eleitos por um determinado grupo de pessoas. Então, quando eles chegam no conselho da igreja ou na junta diaconal, eles querem representar o interesse daquelas pessoas. Eles pegam a política mundana secularizada e trazem para dentro da igreja. Deus usa pessoas para elegerem os oficiais da igreja, mas o texto está dizendo que é o Espírito Santo que os constitui bispos, supervisores sobre a igreja de Deus. Então, meu querido amigo e irmão, nós vamos ter eleição para presbítero, lá no primeiro domingo de dezembro. E talvez algumas pessoas votaram em você, mas se elas pecarem, quando chegar o momento de elas serem disciplinadas, elas vão dizer, não, mas eu faço parte do grupo que te apoia, presbítero. Nada disso, meu irmão. Deus usou pessoas, mas foi o Espírito Santo que te constituiu bispo, supervisor sobre a igreja de Deus. Nós temos que ter a consciência de que Deus pode usar homens e mulheres, mas quem nos coloca num cargo de liderança é o Senhor. E aí o texto diz aqui, o texto usa a expressão presbíteros, que significa anciãos, usa bispos, que significa supervisores, e usa a expressão pastores. Diz o texto aqui, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear, diz a igreja de Deus. A ideia de pastorear aqui é apacentar. Em primeiro lugar é alimentar e depois cuidar. E é interessante, irmão, que o texto diz para pastorear, diz a igreja de Deus. A igreja de Jesus não tem dono. Não é a igreja de fulano, não é a igreja de ciclano, não é a igreja de Beltrano, é a igreja de Jesus. E sabe por que a igreja de Jesus? Paulo deixa muito claro, meu irmão João. Porque diz que ele a comprou com o seu próprio sangue. Meus irmãos, nós devemos servir a igreja de Jesus com santo temor e reverência. Porque ela custou o preço mais caro do universo. Ela custou o sangue do eterno Filho de Deus. Ele comprou a sua noiva com o seu próprio sangue. Irmão, me preocupa algumas pessoas que querem dividir a igreja de Cristo. Eu me preocupo pela vida daqueles que muitas vezes querem fazer partidarismo no corpo. E eu fico assustado com a vida de alguns que querem ser instrumentos de divisão. Porque eles estão atentando contra a noiva de Cristo. E Ele deu a sua vida na cruz por ela. Ai daquele meu amado irmão que fizer mal para a noiva de Cristo. Eu sou casado com aquela linda senhora e eu a amo profundamente. Se alguém falar mal dela, vai ter que ter uma séria conversa comigo. E se alguém fizer mal a ela, pior vai ser ainda. Agora imagine que Cristo morreu na cruz para salvar os seus eleitos. Será que eu vou ser um instrumento para amaldiçoar a igreja de Cristo? Será que eu vou difamar o meu irmão pelo qual Cristo morreu? Será que eu vou ser um instrumento de divisão na igreja do Senhor Jesus? Ele a comprou com o seu próprio sangue. Nós temos que cuidar dela com muito amor, com reverência, com carinho e com cuidado. Porque Cristo deu a vida na cruz
para salvar a sua noiva, para salvar os seus eleitos. Pastoreia o rebanho. Ele aplica aos presbíteros, mas aplica a cada um de nós também em devidas esferas de nossa vida. E aí ele diz que ao pastorear o rebanho nós temos que estar preparados para os grandes desafios do ministério. Ele diz aqui: eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A igreja, irmãos, naqueles dias sofreu grande perseguição. A igreja foi perseguida pelos judeus. A igreja foi perseguida pelos romanos. Paulo está falando aqui de perseguição externa, que vem de fora para dentro da igreja. Mas ele diz também que os presbíteros, os pastores da igreja, têm que cuidar da igreja interiormente, porque ele diz no versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nessa igreja, irmãos, no final do primeiro século da igreja da era cristã, se levantou Cerinto, presbítero da igreja, influenciado pela filosofia grega, dizendo que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, mas que ele era somente uma aparência humana. Ele tinha sido presbítero da igreja, mas ele se entregou à falsa doutrina, e todo o corpo presbiteral da igreja tem que ser comprometido com as escrituras para não aceitar heresia. E Jesus, falando dessa igreja lá em Apocalipse, diz que eles não suportaram os falsos apóstolos, eles foram fiéis à doutrina. Quando nós pastoreamos a igreja de Deus, nós vamos enfrentar desafios, mas nós temos que estar firmados no Senhor e na sua palavra. Mas quando nós pastoreamos a igreja de Deus, nós temos que estar atentos e vigilantes. Paulo termina dizendo no versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Vigiem, estejam atentos. Lembrem-se do meu ministério entre vocês. Eu fiquei 3 anos, de manhã, à tarde e à noite, pregando, aconselhando, pastoreando, muitas vezes com lágrimas, a cada um de vocês. Vigiar significa estar atento, e significa também vigiar em oração, clamando a bênção de Deus sobre a igreja de Cristo Jesus, para que nós sejamos instrumento nas mãos de nosso Senhor. Ao ouvir a exposição nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar a você: você tem sido uma boa liderança onde Deus tem te colocado? Você que tem algum ministério que ministra a outras pessoas, as pessoas veem em você uma liderança parecida com Cristo Jesus? Você que é pai de família, você tem cuidado da sua família e tem sido uma boa liderança espiritual para a glória e para a honra de Jesus? Minha irmã, você que é mãe, tem liderado seus filhos no caminho do Senhor e no conhecimento da sua palavra? Jovem, você tem liderado e discipulado seus amigos para que eles conheçam a Cristo Jesus? Diáconos, vocês têm cumprido tudo aquilo que as Escrituras demandam de vocês? Presbíteros amados, nós temos pastoreado a igreja de Cristo Jesus como o Senhor requer de nós. Como ser uma liderança abençoada? Em primeiro lugar, Paulo diz: sirva ao Senhor. Em segundo lugar, comprometa-se com a palavra. Em terceiro lugar, dedique-se à missão. Em quarto lugar, pastoreie o rebanho de Deus. E por que nós podemos fazer tudo isso, irmãos? Porque o próprio Filho de Deus, que era o paradigma de Paulo, serviu ao seu Pai com fidelidade, entregou a sua vida, cumprindo a sua missão na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida. Ele mesmo, sendo o Verbo encarnado de Deus, pregou a palavra com fidelidade e nos dá a sua palavra. E Ele é o nosso bom pastor que diz: eu
eu sou o bom pastor. O bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas, porque o bom pastor deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nós fomos redimidos de nossos pecados, nós fomos declarados justos pela fé no Senhor Jesus, nós fomos adotados como filhos de Deus, nós somos reconciliados com o Pai, nós temos paz com Deus, nós temos vida eterna, e por causa disso então, Deus pode nos dar uma liderança que abençoa, uma liderança que serve ao Senhor, uma liderança comprometida com a palavra, uma liderança que se dedica à missão, uma liderança que pastoreia a igreja de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê nesta igreja uma liderança abençoada, em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos dê nos lares da igreja uma liderança abençoada, em nome de Cristo Jesus. Que como cristãos nós sejamos referencial e sejamos uma liderança abençoada neste mundo, em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe assim. Amém.